Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ciências para Todos. Hoje estamos aqui para derrubar mais um exame. E desta vez é aí da 10ª classe aí 2022. Então vamos derrubar este exame, matar este exame, né? Apenas em um único vídeo. Não vamos separar em partes, vamos fazer em uma única parte. Então, aperta o cinto aí que agora vamos decolar, tudo bem? Então, aqui convosco Luiz Júnior, aqui o exterminador da ciência. Ok, então vamos lá exterminar esse exame juntos. Vamos lá. Aí o número 1 diz o seguinte: assinale com V, né? Verdadeira ou F, as falsas as informações que se seguem, né? Então, temos aí A. A diz o seguinte: A diz que A, né? Tem aí R, diferente de menos. Isso diz que é igual ao que? A R mais aí com zero. É o seguinte: primeiro você vai ter que desenhar um certo eixo, né? Então vamos desenhar aqui um certo eixo. Só para ilustrarmos aqui a ideia, né? Aqui temos zero, à esquerda temos números negativos. Falo de menos 2, menos 1, e assim sucessivamente até lá, menos infinito, né? E aqui temos números positivos. Significa que temos 1, temos 2, temos 3, até lá ao mais infinito. Então, ok, é o seguinte. O que seria R? R é o conjunto de todos os números reais. Ou seja, são todos os números que até então nós conhecemos, né? Eu falo de números aí reais, tudo bem. Então, esses são todos os números reais. Agora, R menos, o que seria R menos? R menos são todos os números reais, mas apenas negativos, tá bom? São esses todos negativos. Significa que os números reais com menos, assim, quando falamos de R menos, são todos. Esses aqui estão acá. Só que aqui, como não, se aqui não vem um zero, significa que não incluímos o zero. Só são esses todos os números negativos, mas o zero não entra, tudo bem? Ok. Então, como o zero não entra, aqui o zero não vai entrar nesse conjunto. Agora, quando dizem R diferente de R menos, então significa o quê? São todos os números reais que não são deste conjunto. Significa que são todos que estão mais para a direita. Então, aqui agora entram esses estão cá. Tudo bem? Então, esses estão cá vão entrar. Então, são esses do R diferente de R menos. Esses todos estão cá. E se você for a perceber, são números que o quê? Partem do zero, porque o zero entra, e são todos números positivos. Dá para perceber isso? Então, realmente são números reais, sim, positivos, incluindo o zero, porque o zero vai entrar. Tudo bem? Então, significa que a alternativa A é verdadeira. Ok. Partindo aí para a linha B, né? Diz o seguinte: diz que cotagente aí de 45, a tangente, né? De 45 graus é maior que a tangente de 45 graus. É o seguinte, meu amigo, tem que ter tabela dos ângulos especiais. Eu vou disponibilizar isso aí, né? Num curso que eu estou a fazer agora, aí o extermínio da geometria. Então, pode entrar lá e conferir como é que a gente constrói isso de uma forma simples, tudo bem? Então, mas tem que conhecer a tabela dos ângulos especiais. Por quê? Porque você vai saber que a cotagem de 45 equivale a 1. E tem que ser maior que o quê? A tangente de 45 também equivale a 1. Então, se a cotagem de 45 é 1 e a tangente de 45 também é 1, significa que isso não é verdade. Esses números não são iguais, mas sim, não são mais, 1 não é maior que 1. Ou seja, esses números são iguais. Então, nenhum deles é maior que o outro. Então, significa que a alternativa B será falsa. Ok? Agora, indo aí para a alternativa C, diz aí que temos esse logaritmo, né? Então, vamos aqui para a alternativa C. Diz que temos o quê? Logaritmo na base 1 por 2, com logaritmando 4 a dividir pelo 64. Tudo bem? Aqui é 64, assim. Dizem que isso aqui equivale aí a 4. Vamos lá ver se isso é verdade ou não. Ok. Então, para verificar se isso é verdade ou não, é o seguinte. Vamos resolver esse logaritmo. Estou a dizer o quê? Se eu tiver o logaritmo de 1 na base 2, aí com 4, com 64. Ok. O que eu hei de fazer? Há várias formas de resolver o mesmo exercício, mas eu vou optar com aquela forma mais simples possível. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Consigo ver que tem o 4. O 4 eu posso decompor. Vamos lá pegar o número 4. Vou decompor o 4. Vou decompor com 2. 4 dividido pelo 2 vai dar aí quanto? Vai dar 2. 2 também por 2 vai dar aí 1. Então, vou ficar com o quê? O número que for repetido é 2. Quantas vezes? 2 vezes. Então, será 2 elevado a 2. Então, isso aqui vai ficar com o quê? Com logaritmo de 1 na base 1 por 2
Aqui no lugar do 4 vou colocar o quê? 2 elevado a 2. Agora, no lugar de 64, vou pegar aqui o 64, também vou decompor pelo 2, né? Então, 64 por 2 dá 32, 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, né? Ó, vamos lá. Agora, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, o número que foi repetido aqui qual é? É o 2. Quantas vezes? Só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, foi repetido 6 vezes. Então, no lugar de 64, vou colocar 2 elevado a 6. Ainda continua a ser aí 64. Tudo bem? Agora, vamos lá continuar. Ficamos com o quê? Com o logaritmo de 1 na base 2. Olha, temos uma propriedade que diz, se eu tiver um certo a dividir por um certo a, só que o primeiro a está elevado a n e o segundo está elevado a um certo b, o que eu tenho que fazer? Se aqui, aqui as bases, né, são as mesmas, então posso fazer o que? Subtrair os expoentes. Significa o quê? Vou manter a mesma base que é a, vou ficar com o quê? Com n menos b, tudo bem? Então significa que se eu for a perceber, aqui tenho 2, aqui tenho 2. Então posso manter um único 2 e subtrair os expoentes. Então aqui ficando com o quê? Com 2, né? O primeiro 2 aqui, vou colocar menos o de baixo. O de baixo é 6, então menos aí o 6. E assim eu vou ficar com o quê? Com logaritmo aí de 2, então 2 menos 6 dá menos 4, a dividir pelo 1 a dividir pelo 2. Tudo bem? Agora vamos lá atrás de uma outra propriedade que diz o seguinte: se eu tiver um número a dividir pelo um outro número, assim, né? Posso inverter o b e para aqui o numerador e o a ir para o denominador. Quer dizer, posso ficar com b a dividir pelo a. Claro, vou ficar com menos. Por quê? Porque eu inverti a ordem. Então, posso fazer também para aqui. Assim, para ficar com o quê? Com logaritmo de 2 elevado a menos 4. Aqui, o 2 passa para o numerador e o 1 passa para o denominador. Estou a falar de 2 a dividir pelo 1. Claro, agora fica com menos 1 aqui no expoente. Então, assim, ficando com o quê? Com logaritmo de 2 elevado a menos 4 com 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque 2 dividido por 1 volta a dar 2. Tudo bem? É o seguinte. Agora vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos. Diz assim, logaritmo de, vamos lá, na base a elevado a n e aqui b, né? Assim, pode ser c, tudo bem? O que a gente faz nessas circunstâncias? Se eu for a perceber, esse c aqui é expoente do meu logaritmando. Então, ele pode vir aqui em frente do logaritmo. Estou a dizer que eu vou ter aqui c, aqui. Agora, esse n que está em cima, né? Ou seja, está no expoente da base, também pode vir para aqui. Só que quando ele vem para cá, vem a dividir. Estou a dizer o que? Eu vou ter o quê? O c fica em cima, ou seja, no numerador, e o n passa para o denominador. Vou ficar com o quê? Com logaritmo de b na base a. O que eu vou fazer aqui? Vou ficar com o quê? Com logaritmo. Vamos lá. Este 4 desce. Esse menos 4, desculpe-me. Vou ficar com menos 4. Esse menos 1 também vem para cá dividir. Ficamos com menos 1. Com o quê? Com este logaritmo. Logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de 2 na base 2 sempre dá 1. É uma propriedade essa, tá bom? Então, vou ficar com o quê? Menos 4 a dividir pelo menos 1. Isso vai dar 4, né? Então, já disseram logo que ia dar 4. E nós comprovamos que sim, foi dar 4. Então, a alternativa C é verdadeira. Agora, indo para aí para a alternativa D, o que diz? Diz que tem um 0,40 é igual aí a 40%. Então, a alternativa D diz que tem um 0,40 e diz que é a mesma coisa que dizer 40%. Como é que eu vou descobrir se isso é verdade ou não? É simples. Por quê? Porque o 100% significa uma fração. Vou pegar essa parte que é 40%. Como é que é a forma de escrever 40%? É uma coisa dizer 40 a dividir pelo 100. Essa parte de porcentagem passa a dividir, fica 100. Tudo bem? Então, assim, posso eliminar este zero com este zero. Agora, 4 a dividir pelo 10, isso vai dar o quê? 0,4. Não é isso? Então, aí, né? Eu disse 40%, não. Aí é 4%, tudo bem? Perdão, não tem este zero aqui. Não tem este zero aqui, então não vou eliminar. Este zero vai continuar. Então, 4, vamos lá, deixa eu escrever bem. 4%, né? Então, neste caso, eu vou ficar com o quê? Com 4, a porcentagem fica a dividir pelo 100. Então, 4 a dividir pelo 100 dá o quê? 0,04, tudo bem? Consegue ver aí o 0,04? Então, o 0,04 e o 0,40 são iguais a isso? 0,40? Não, são diferentes, não são iguais. Então, logo a alternativa D fica
falsa. Deu para perceber isso, né? Então é só isso. Então, partindo aí para o número 2, diz o seguinte: considera o triângulo ABC, determine o valor do x sabendo que AB é igual ao que ABCI, que é igual a 2. Então, ok. Há várias formas de fazer o mesmo exercício. Como de costume, eu vou achar a melhor e a mais simples possível. Então, aqui, vou fazer isso aqui, assim. Agora, vamos lá. Dizem que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Agora, dizem que aqui é o X. Isso diz o seguinte, diz que de AB, né, e BC tem 2 centímetros. Então, dizer que AB são 2 centímetros e BC também são 2 centímetros. Então, 2 centímetros. Então, como é que eu vou achar esse aqui? Vou chamar aí Vou chamar a trigonometria para me ajudar. Como é que eu vou achar? Se eu for a perceber, essa aqui será a minha hipotenusa. Essa aqui, em relação a esse ângulo, será o cateto oposto. Essa aqui fica cateto oposto. Em relação a esse ângulo, tudo bem? Agora, esse aqui fica cateto adjacente em relação a este ângulo, tudo bem? Então, isso sempre de cateto oposto e adjacente é em relação ao ângulo. Então, neste caso, esse aqui será oposto, esse aqui será adjacente. Então, que relação trigonométrica vai me ajudar a achar isso? Dá para perceber que será aí a tangente. Então, a minha tangente de x será o que? Cateto oposto a dividir pela cateto adjacente. Então, a tangente de x será o que? Cateto oposto, deu para perceber que vai dar quanto? Vai dar 2. Então, será 2. E o cateto adjacente será esse aqui, que é de 2. E dessa maneira fica com que a tangente de x tem que ser o que? 2 a dividir por 2 dá 1. Agora, vou me perguntar, vou também para a tabela dos ângulos especiais. Pode entrar aí na descrição, temos lá um grupo, vamos ajudar a perceber qualquer matéria que não esteja a perceber melhor. Então também vamos disponibilizar um PDF aí a falar disso aqui, tudo bem? Agora vamos lá. Que x deve tomar a tangente para que isso dê 1? Esse x aí tem que ser um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque a tangente de 45 dá 1. Então, esse ângulo x aí tem que ser aí 45 graus. Matamos a questão. Passamos aí para o outro número, que é o número 3. Diz o seguinte. Resolva as seguintes equações em R. Então, temos aqui 3 tangente menos aí menos raiz de 3 e isso é igual a zero, que não colocaram. Então, neste intervalo de 0 a 90. Vamos lá fazer isso. Vamos lá só escrever aqui a equação. A diz o que é 3 tangente de x menos a raiz de 3, né? Vamos igualar isso a zero, né? Então, no intervalo de quê? De 0 até 90 graus. Assim, ok. Continuando, resolvendo isso daqui, deixa-me deixar esse aqui ao lado. Passo a raiz de 3 para o segundo membro, fico assim com a tangente de x sendo igual ao que? A raiz de 3. Agora o 3 também passa para cá dividir, fico com a tangente de x sendo que a raiz de 3 a dividir pelo 3. Também aí a tabela dos ângulos especiais nos vai ajudar. Então como é que eu vou achar aí? Agora eu me pergunto, que x vai tomar, né? Para que dê raiz de 3, que ângulo é esse x vai tomar para que dê raiz aí de 3 a dividir por 3? Dá para perceber logo que esse x tem que ser igual aí a 30 graus. Isso aí você percebe se você tem domínio aí da tabela dos ângulos especiais, tudo bem? Então, muito importante saber a tabela dos ângulos especiais. Trabalhamos muito com ela aqui. Ok, agora vamos lá. O que seria isso aqui em radianos? Sei que 180, né, equivale aí a π. Agora, 30 graus equivale a quantos radianos? Vou fazer o quê? Os meios e os extremos. X vezes 180, x vezes 180 graus, será igual ao que? A 30 vezes π. Então, será igual a 30 graus vezes aí o meu π. Então, x será igual ao quê? A 30 π, né, a dividir pelo 180. Uma vez está multiplicado, passou para cá a dividir. Dá para eliminar este zero com este zero. Vou ficar com 3π a dividir pelo 18. Agora, procura um número que divide o numerador e divide o denominador ao mesmo tempo. E, então, posso dividir por 3 aqui, tudo bem. Mas também no denominador também posso dividir por 3. Tem que ser o mesmo número no numerador, assim como no denominador. E assim o meu x fica a ser o quê? 3 dividir por 3
dá 1, ou seja, 1 vezes π fica apenas π. 18 a dividir por 3 dá 6. Essa aqui será a minha resposta. Ok. Na verdade, essa resposta não é a única, né? Que vai me dar aí um arco de 30. Vamos recorrendo um pouco ao círculo trigonométrico só para melhor explicação, né? Aqui temos 90 graus, né? Aqui temos 0 graus, aqui temos 180 graus, aqui temos 270 graus, aqui temos 360 graus, ok? Então, a resposta que eles procuram está entre 0 e 90, então significa que será um ângulo mais ou menos assim. Essa aqui será uma 30 graus, ou seja, será uma π pelo 6. Então, está entre 0 e 90. Como a tangente, ela é o quê? É positiva aqui neste quadrante, mas também ela é positiva neste quadrante. Significa que também podemos achar um outro ângulo aqui, esse daqui. Mas nós não necessitamos de achar esse ângulo. Por quê? Porque o examinador ele já restringiu. Diz que tem que ser de 0 até 90. Por essa razão que essa daqui nós não vamos achar. Mas há como achar. Entra aí no curso de trigonometria, também terás isso daí, tudo bem? Então vamos aí partir aí para a alternativa B. Agora, partindo para a alternativa B, diz aí que temos o quê? Diz que nós temos a alternativa B será 9x elevado a 4 menos 81. Dizem que isso é igual a zero. Agora, o que eu hei de fazer? Vou fazer o seguinte, é uma equação b quadrática, consigo perceber que aí é o quarto grau. Então, sendo ela uma equação b quadrática, direi que o meu x, vamos lá fazer assim, 9 vezes, isso aqui posso escrever sendo x elevado a 2, tudo elevado a 2, porque se eu for multiplicar, volta a ter aí o meu 4, menos o meu 81, tudo é igual a zero. Agora, vou dizer o quê? Que o meu x elevado a 2, vou igualar a uma incógnita que eu quero. Então, pode ser t. Então, vou ficar com 9t, tudo elevado a quê? A 2, uma vez que está elevado aí a 2. Então, menos 81, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, só vou resolver normalmente, vou ficar com t, 9t ao quadrado, será igual a quê? 81 passa para o segundo, mesmo fica positivo. Então, menos 81 fica 81 positivo. O 9 passa para cá, dividir, vou ficar com t ao quadrado, será igual a quê? A 81 a dividir pelo meu 9. E dessa maneira passo a ter o quê? T ao quadrado será igual ao quê? 81 a dividir por 9 dá 9. Agora, esse 2 aqui passa para cá, faz o quê? Faz duas coisas. O t, quando passa para cá, vamos ficar com t sendo igual ao quê? Esses dois criam mais ou menos e criam uma raiz do número que está lá, que é o 9. Então, assim, t fica mais ou menos. Que número é esse aqui? Vamos lá. Raiz de 9 dá 3. Então, vamos ficar com t sendo igual aí a mais ou menos 3. Então, vou chamar de que T1, né? Que é a parte de cima, parte positiva, sendo 3. E T2, vou chamar a parte de baixo, que é essa parte de menos. Será igual aí a menos 3. Agora, lembremos que dissemos que o x elevado a 2 tem que ser igual a t. Porque o que nós precisamos não é o t já achamos, mas sim queremos o x. Então, significa que teremos x sendo igual ao quê? Aí, vamos lá, x ao quadrado. Primeiro vamos igualar ao t1 e vamos pegar o mesmo x ao quadrado e vamos igualar aí ao t2. Então, o x ao quadrado será igual ao quê? T1 dá 3. Então, aqui 3. Então, x será o quê? Esse 2 também faz a mesma coisa. Faz mais ou menos a raiz do número que está lá, que é o 3. Agora, para cá, ficando com x ao quadrado, será o quê? T2 foi dar aí menos 3. Então, menos 3. Então, x será o quê? Esse 2 também faz mais ou menos a raiz do número que está lá, que é o menos 3. Mas conseguimos perceber que essa resposta não faz parte da minha solução, porque não podemos ter raiz do número negativo. Então, significa que a minha solução será exatamente esta aqui. Então, a sua solução, né, será o quê? Mais ou menos a raiz de 3, assim. Ou, né, só forma de ilustrar. Pode colocar aí menos raiz de 3, depois aí raiz de 3, ou seja, do número menor até aí é o número maior. Então, já temos essa solução. Terminamos o exercício da linha B. Vamos agora para a alternativa C. Diz o seguinte, menos x ao quadrado mais 3x maior ou igual a zero. Vamos resolver isso. C, né? Temos menos x elevado a 2 mais 3x maior ou igual a zero. Resolvendo isso, como é que a gente fica? Ficamos assim, vamos lá. Aqui, primeiro, o que eu tenho de fazer? Vou pegar a expressão, que é a mesma, vou igualar a zero. A primeira coisa que eu farei é essa. Agora, vou fazer o quê? Menos x elevado a 2, reescrever, ficando com x vezes x. É a mesma coisa que x menos x elevado a 2.
Então, mais aí 3x, tudo igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? É de colocar esse x e esse x em evidência. Vou ficar aqui com x, né? Abro parênteses. Se eu tiro esse x aqui, fico com o quê? Com menos x, né? Se eu tiro esse x, fico com o quê? Com 3. Então, isso será igual a zero. Então, dessa maneira, eu vou ficar com o quê? Com x igual a zero e o que está dentro de parênteses também é igual a zero. Isso chamamos de lei do anulamento do produto. Então, x sendo igual a zero ou menos x mais 3 igual a zero. Então, ficando assim com menos x igual a quê? Esse 3 aqui passa para lá, ficou menos 3 negativo. Só que não podemos ter um x negativo. Assim multiplicamos por menos 1. Só que toda a expressão, assim ficando com x positivo, uma vez que menos e menos fica mais. Agora, esse menos com esse menos fica também mais aí o 3. Significa que esses dois serão os meus zeros da função. Vou vir representar aqui assim. Olhando para a equação, a parábola está voltada para onde? Para baixo. Então, terá uma parábola voltada para baixo. Passa de quais números? 0 e 3. Acabamos de achar aqui. Agora, vamos lá. Se dizem que querem a parte que é maior ou igual a zero, sempre que te pedem a parte que é maior ou maior ou igual a zero, maior ou igual neste caso, né? Significa que querem a parte de cima, né? A parte de cima do eixo X, tudo bem? Se você for a perceber, a parte de cima, a parte daqui até aqui. Essa parte aqui, a parte aqui, né? Está em cima. Então, essa é a parte positiva. Sai de que número? Sai do 0 até ao 3. Se eu for observar, o intervalo aqui será aberto ou fechado? Será fechado, por causa desse igual. Então, fechado, fechado. Então, x pertencendo a R, tal que seja aí do 0 até ao 3. Tudo bem? Então, passando aí do C, 6, né? Não 6, C para D. Então, de C para D, vamos aqui pegar uma outra 4, né? D diz o seguinte, logaritmo na base 4, né, de 2 menos 3x, aí é igual ao que é logaritmo na base 4, aí de x menos 3. Então, a primeira coisa que a gente faz nos logaritmos não é só simplesmente começando aí por ir resolver. Primeiro temos que achar o domínio de existência. Como é que a gente acha o domínio de existência? Primeiro, o que diz o logaritmo? Vamos lá só recordar um bocado aqui dos logaritmos. O logaritmo diz o quê? Diz que se eu tiver um logaritmo, ok, de A na base B, o que tem que acontecer com o meu A, que é o meu logaritmando? O meu A tem que ser maior que zero. Essa é a condição do logaritmando. Agora, a condição da base, a base, primeiro, tem que estar entre o quê? Entre 0, né, e 1. Então, entre 0 e 1. Ou a minha base tem que ser maior que 1. Então, está entre 0 e 1. Estou a falar de 0,5, 0,6, 0,8. Então, nesse intervalo. Então, ou maior que 1, seja 5, 6, 7, sucessivamente. Então, o primeiro requisito já conseguimos ver que a base daqui é a mesma, e é 4. E logo, base é maior que 1, porque ela é igual a 4, tudo bem? Então, a parte de baixo está satisfeita. Agora, olhamos para os meus logaritmandos. Então, eu disse o quê? O logaritmando tem que ser o quê? Que é o A, neste caso. Tem que pegar o 2 menos 3x, dizer que tem que ser maior que 0. Assim, pegando o 2, passando para o segundo membro, ficando com menos 3x, maior que o quê? Maior que menos 2, uma vez que passou para o segundo membro. Não podemos ter um x negativo, por isso multiplicamos por menos 1. E o menos 1 somos o decimal de todo mundo. Significa que isso aqui é menos, fica mais. Aí 3x. Agora, o sinal se virou para cá, vira para o outro lado. Esse menos também muda de sinal, fica positivo. Agora, só passar esse 3 para cá, ficando assim com x menor que 2 a dividir pelo 3. Essa aqui é a minha primeira resposta. Agora, vamos para a segunda. Vou pegar também esse meu logaritmando, que é o quê? Que é x menos 3, dizer também que tem que ser maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que o quê? Passa o 3 para lá, fica maior que 3. Então, assim, posso representar aqui. O primeiro número que eu vou encontrar é 2 a dividir pelo 3. O outro número que eu encontrei aí é o 3. Então, agora vamos lá ver. Dizem que x tem que ser menor que isso aqui. Números menores estão à esquerda. Sempre quando falam de menor ou menor ou igual, estão a ir à esquerda neste caso. Agora o intervalo não é fechado. Vamos abrir o intervalo. Significa que ele não é entre a solução. Agora, o 3 é maior. Então, se é maior, vai para a direita. Então, também é assim.
esse seria o meu domínio de existência. E se eu for a perceber, não tem nenhuma interseção entre eles. Significa que nós não temos nenhuma resposta. Se você for a se você quiser resolver o logaritmo, ficavas com que com o logaritmo na base 4 de menos 3x, né? Isso igual ao que? A logaritmo de 4 aí com x menos 3. Agora vamos fazer o quê? Se as bases são as mesmas, posso igualar os meus logaritmandos. Para dizer o quê? Aqui tem o logaritmo na base 4, aqui também tem na base 4. Estão a igualar esses logaritmos. Significa que vou ficar com o quê? Com 2 menos 3x igual ao que? A x menos 3. O que é de fazer? Vou pegar esse menos 3x para o segundo membro e esse menos 3 passa para o primeiro membro. Então, pegando agora 2, esse aqui como é negativo, passou para cá, ficou mais 3 neste caso. Será agora o que? Aqui é o x que eu já tinha. O menos 3x passa para cá, fica mais 3x. Assim, 2 mais 3 dá 5, sendo igual ao que? A x mais 3x dá 4x. Agora o 4 passa para cá a dividir. Vou ficar com 5 a dividir pelo 4. Isso é igual a meu x. Esse 5 a dividir pelo 4 está mais ou menos aqui. 5 a dividir pelo 4. Se eu for observar, essa parte aqui não faz parte do meu domínio. Então, logo, nós não teremos solução. Então, não temos solução para aí a alternativa D. Tudo bem? Então, você acertou até aqui, né? Então, já pode começar a ficar feliz, porque já estás aí a admitir, né? Então, já tens aí aqui já matamos quantos valores? Já matamos 2, né? 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores que tu já tens aí. Então, vamos lá aumentar esses valores. Agora, para o número 4 diz o seguinte. Dos 120 funcionários de uma repartição pública, 60 leem a revista A, 80 leem a revista B e todos os funcionários leem pelo menos uma delas. Então, essa parte diz pelo menos uma delas já é muito importante para nós, ok? Vamos lá. Se falam de A e B, significa que o nosso diagrama de Venn terá o que? Duas bolas ou dois círculos, né? Neste caso, uma que trata de A, uma que trata de B. Agora vamos lá extrair os dados. Diz o seguinte: 60 lê A. Então, no A, vamos colocar aqui 60. E depois diz o seguinte: 80 lê a revista B. Então, para B, colocamos aqui 80. Agora, dizem que pelo menos todos, né? Todos dos 120, pelo menos leem uma revista. Significa que aqui fora do diagrama não teremos nada. Aqui tem aqueles que leem as duas. Nós não sabemos quantos que leem as duas. Então, vamos colocar aqui X. Então, agora, com isso, o universo, que é o total, são 120 aí, participantes. Agora, vamos lá. Agora vamos lá achar aqueles que leem somente a revista A. Então, para achar aqueles que leem somente, vou colocar aqui somente, né? Somente A. Para o somente A, vou dizer o quê? Será os 60 que eu tenho, tirar os que leem as duas, menos X. Então, será o quê? 60 menos X. Agora, se eu quero aqui de somente B, quais serão de somente B? Também será 80, tirar os que leem as duas, menos X. Então, será 80 menos X. Então, vamos lá. Com isso, nós podemos fazer o seguinte. Achar esses que leem as duas. Como é que eu vou achar esses das duas? Vou fazer o seguinte. Os que leem A, né? Os que leem somente, não se esqueçam de somente. Posso colocar um S aqui, de somente A, né? Somente A, somente B. Mas aqueles de que é somente B, né? Eu vou colocar um S para saber que é de somente B. Mas aqueles que leem as duas. Então, são esses que estão aqui. Aquelas que leem A e leem B. Devem ser igual ao universo, que é o total, que é aí 120. Agora, os de somente A, nós já vimos que a expressão é essa. Vamos colocar aqui 60 menos X. Os de somente B, a expressão é essa. Mais 80 menos X. Mais aqui de A e B estão aqui no meio. Então, mais o X, porque aqui no meio temos X. Então, isso tem que ser igual a 120. Agora, dá para perceber que posso cancelar este X com este X. Vou ficar com o quê? 60 mais 80 dá 140. Menos X igual aí a 120. Faça o seguinte. Pega o X, passa para o segundo membro. Pega o 120 e passa para o primeiro membro. Assim vai ficar com o quê? Com 140.
esse é positivo, veio para cá, fica menos 120. O x é negativo, passou para lá, ficou x positivo. Assim vai ficar com o quê? 140 menos 120 vai te dar aí 20, é igual a teu x. Ou seja, se você for deste e gostar de colocar as coisas assim, não tem problema, tá bom? X sempre vai ser igual aí a 20. Agora, se eu quisesse aqueles que só são de somente aí, era só fazer o quê? 60 menos o x. O x já achamos que são 20. Então, menos 20 seriam aí de 40. Então, os de somente A são 40. Agora, os de somente B era só pegar aí o 80, subtrair com o x, que são 20, que vai dar aí 60. Então, aqui vais colocar aí 60. Então, agora vamos lá aqui para a alternativa A. Diz o seguinte, representa o dado no diagrama de eventos. Já representamos o diagrama de eventos. Agora, diz o seguinte, determina o número de funcionários que leem as duas revistas. Os que leem as duas revistas são esses de X. E os de X são quantos? São 20. Então já achamos, os que leem as duas revistas são 20. Então é só colocar aí 20. Agora, para a alternativa C, quantos funcionários leem somente a revista B? Então, somente a revista B já achamos, nós aqui, que foram aí de 60. Agora, os que leem somente A, que é a alternativa D neste caso, são aí 40. Então, também já achamos aí 40. Tudo bem? Agora, passamos aí para o número 5. O número 5, o que é que diz o número 5? Deixa-me pegar mais uma, 4. Diz o seguinte, seja a função aí, a função que é f de x igual ao que? A logaritmo na base 5 de aí x. Então, a alternativa A diz o seguinte, represente graficamente a função. Então, como é que vamos representar graficamente a função? Você pode construir uma tabela, não tem nenhum problema, né? Aí, vai escolher valores para x, né? E os valores para logaritmo de x aí, aí no logaritmo de x na base 5. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer? É assim, quando a base é maior que 1, quando a base é maior que 1, né? O gráfico que nós vamos ter será um gráfico de uma logarítmica crescente, tudo bem? Então, será gráfica de uma logarítmica crescente. Então, se eu for roubar aqui um espacozito aqui, se eu tiver logaritmo na base B, aqui pode ser A, né? Se a minha base, que é essa aqui, é maior que 1, então será uma logarítmica crescente e sempre passa aí do 1, tudo bem? Então, já se for perceber, então terá um gráfico mais ou menos desse estilo. E por quê? Porque a base aqui é maior que 1, tudo bem? Se fosse menor que 1, teríamos uma decrescente, né? Então, aí íamos fazer outras formas. Então, já sabemos que o nosso gráfico estará mais ou menos assim, e passa sempre do 1. Será uma que passa assim do 1. Já passou aí do 1. Tudo bem? Agora vamos lá achar os outros valores só para completar um bocadinho o nosso gráfico. Se eu for a colocar primeiramente aqui, se eu for a colocar 1 aqui no x, né? Se eu for colocar aí 1 no x, então vou ter o quê? Vou ter logaritmo de 5. Aqui no x coloco aí 1. Vai ser igual a quanto? Então, para que isso aconteça, sempre que o meu logaritmando aqui for 0, vou fazer o quê? Vou aplicar aquela propriedade de mais dos logaritmos. Vou pegar x elevado 5 elevado a x. Então, vou ficar com 5 elevado a x. Será igual ao quê? Ao meu logaritmando, que é 1. Então, vai ficar que 5 elevado a 0 é igual a 1. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, 1 será igual a 1. Assim, tudo bem? Então, aqui teremos quanto? Teremos 1. Então, quando x é 1, o logaritmo aqui também vai ser aí 1. Quer dizer, o meu x aí será de 0, tudo bem? Agora, indo aqui, agora vou pegar outro x. Vou pegar esse x aqui, será que será 0, tudo bem? O logaritmo será 0. Agora, se eu aqui, o que eu vou ter? Vou ter aqui, vou achar um número, né? Que me ajude. Estou falando de que número? Estou falando de 25. Por que eu escolhi 25? Porque são números que ajudam aí com o 5. São números aleatórios, na verdade, que você escolhe. Então, assim, eu vou ficar com o quê? Com logaritmo. Vamos lá mais uma vez. Logaritmo na base 5, aí de 25 tem que ser igual a meu x. Então, vou ficar com o quê? Com 5, né? Elevado a x tem que ser igual aí a meu 25. E x, 5 elevado a x será o quê? 25 também pode ser escrito na seguinte fórmula. Preste bem atenção. O 25 pode ser escrito como 5
elevado aí a 2 ainda continua a ser 25. Então, aqui as bases são as mesmas, conseguem perceber isso? Significa o seguinte, que posso igualar aqui os meus expoentes. Então, x aí tem que ser igual aí a 2. Na verdade, onde eu estou a dizer x é porque é y, tudo bem? É meu y, na verdade é y. Então, significa que meu y aí será de 2. Assim. Agora, vou escolher outro número, que é o 125, para x. Então, se eu escolher o 5, vou ter aqui o logaritmo de 125 na base x. Isso será igual ao que aí a meu na base 5, né? Será igual a meu y. Posso igualar a y agora para perceber melhor. Vou ficar com 5 elevado a y. 5 elevado a y será igual ao que? A 125. Então, o 5 elevado a y será igual ao quê? 125 é a mesma coisa dizer 5 elevado a 3. Tudo bem? Então, assim ficar com y, 5 elevado a y, neste caso, sendo igual ao quê? Vamos lá. Além desse passo aqui, né? Se eu consigo perceber que essa base é 5, essa base é 5, então posso igualar os logaritmandos. Então, aqui que y será igual a 3. Então, aqui coloca já aí 3. Então, vem aqui e faça as correspondências. Então, x quando é 25, né? Aqui vou ter aí o número 1, não é? Então, aqui... quando é 25, temos aí o número 2, né? Temos aqui o número 2. Agora, quando é 125, temos aí o número 3, né? E sucessivamente o gráfico vai crescendo até lá, mais infinito. Então, é só uma forma de representar isso, tudo bem? Ok, se já representamos isso, né? Já passamos a alternativa A, acertamos, ok? Agora, pedem o quê? Qual é o contradomínio da função? Então, o contradomínio são valores do y, são valores aqui do y. Então, se eu quero valores aqui do y, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que me perguntar, será que existe um valor de x do y que eu vou escolher e não terá solução? Ou seja, vais traçar linhas horizontais assim? Se você for a traçar linhas horizontais assim, sempre vais tocar no seu gráfico. Esse gráfico aqui vai crescendo até lá. Então, sempre que você escolher qualquer y, sempre vais tocar no gráfico. Significa o quê? Que desde o menos infinito até o mais infinito existe a minha função, tudo bem? Para o contradomínio. Então, neste caso, será o quê? Será R. Né? Ou seja, será de menos infinito até o mais infinito, tudo bem? Então, dessa forma aí fica R. O seu contradomínio será y aí pertencente aí aos números reais, tudo bem? Assim, você passa aí da alternativa B. Então, diz o seguinte, vamos lá prestar atenção. Perdão aí, a minha câmera que acabou desligando aí a lanterna, né? Então vamos ter que continuar o vídeo assim mesmo, não tendo aí uma lanterna, tudo bem? Vamos lá continuar. Diz o seguinte, qual é a variação do sinal da função no intervalo de 0 a 1? Então aqui temos 0, né? Agora de 0 a 1, querem saber o que acontece com esse gráfico aqui? O gráfico, vamos ler da esquerda para a direita. Então vamos lá. O gráfico não vai tocar no 0, por isso que o intervalo aqui está aberto. Então vamos lá. Ele vem, né, de 0 até 1. Essa parte aqui, conseguem ver, né? Ele vem, está a crescer, conseguem ver, né? Mas, ok, está a crescer, mas está onde? Está embaixo ou está em cima do eixo X? Está embaixo, essa parte aqui está embaixo dessa linha aqui, tudo bem? Então, a função ela é o que? É negativa nesse intervalo aqui, daqui até o número 1. Então, do intervalo aberto para a alternativa é C, né? Para C, do intervalo aberto de 0 até 1, a função ela é negativa, né? Ela será aí negativa, tudo bem? Então, aí passou o número 5, agora corre aí para o número aí 6. Número 6, vamos fazer aqui juntos, né? Vamos lá. Diz o seguinte, quais são os zeros da função? O que seriam os zeros da função aí do número 6, né? Número 6, né? Número 6, zeros da função, vamos lá. Temos um gráfico, né? Faz isto aqui, né? Exemplo. Então, passa aqui do 3, passa aqui do número 5, por exemplo. Os números que tocam aqui no eixo X são os seus zeros da função. Então, eu só procuro números que tocaram aqui. Aqui, se você for perceber, esse número aqui é o número 1. Tocou aqui no número 1. Então, significa que x1 será igual a 1, como eu coloquei aqui. Bem, agora, ele vem e toca novamente aqui nesse outro número. Esse outro número é o número 5. Então, logo, x2 será igual aí também a 5. Deu para perceber? Ok. Agora, vamos lá para a alternativa B. Diz o seguinte. Para que valor de x, g de x é menor ou igual a 0? O que seria isso aí de menor ou igual a 0?
querem a parte que está embaixo do eixo X. Qual é essa parte que está embaixo do eixo X? Se eu for a perceber, o gráfico está aqui. Vou ler de quê? De menos infinito até mais infinito. Agora, venho aqui, tá aqui, né? Até chegar ao número 1. De menos infinito até chegar aqui ao número 1. Esse gráfico está embaixo. Essa parte aqui, conseguem ver que essa parte que eu estou a tapar aqui está embaixo do eixo X. Essa parte já está em cima, então não quero a parte de cima, quero a parte de baixo. Então, de menos infinito até chegar ao 1. Então, aqui coloquei do intervalo aberto de menos infinito até chegar aí ao número 1. E intervalo fechado, por quê? Porque aqui também fecharam o intervalo, tudo bem? Agora, não só essa parte está embaixo, mas sim a partir do número 5 até ao mais infinito. Então, significa que é de 5 fechado, porque fecharam o intervalo, até o mais infinito. Só que uma vez que o infinito nós não fechamos o intervalo, fica aí também aberto, tudo bem? Então, essa seria a resposta correta. Agora, indo aí para C, diz o seguinte: qual é a variação da função de g de x no intervalo de menos infinito até chegar aí ao 3? Vamos lá. De menos infinito, que é cá, até chegar aqui ao número 3 para o valor do x. O que é que está acontecendo com o gráfico? Vamos lá, olha lá, vamos lá. O gráfico faz o quê? Está a crescer, consegue perceber? Cresce, chega até aqui. Então, cresceu daqui até aqui. Então, será o que é crescente. Agora, do 3 até mais infinito, conseguem ver que está a decrescer o gráfico, né? Então, nós só queremos saber de menos infinito até o número 3. Então, aqui está a crescer. Então, fica crescente o gráfico. Só isso. Agora, aí para a alternativa D, diz o seguinte. Determina a expressão aí analítica da função, né? Como é que vou determinar a expressão analítica? Vamos lá determinar a expressão analítica disso. Deixa-me pegar aqui 1 a 4. Vamos lá. Então, a expressão analítica ela tem várias formas de ser feita, tudo bem? Uma delas é essa. Diz que f de x será igual a x menos x1, x menos x2. Uma das formas é essa. A segunda é f de x será igual a x menos x vértice aí ao quadrado mais y vértice. Tanto essa fórmula, todas dão aí a resposta que você vai precisar. Tudo bem? Eu vou usar essa daqui. Então, essa daqui, se quiser, pode entrar na descrição. Entra no grupo. Vou mostrar como é que faz dessa forma. Também é simples de fazer, tudo bem? Mas todas dão já o caminho que nós precisamos. Vamos lá. Vamos lá. x1, x2, nós já achamos. x1 aí é 1, x2 é 5. Vou colocar esses dados daqui, né? Vou pegar os dados. Então, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 5. Então, para usar essa fórmula aqui, tem que ter o x1 e x2 e tem que ter um ponto qualquer. Então, vou colocar aqui um ponto qualquer. Então, um ponto qualquer que eu posso vir a escolher já foi sugestivo. Posso usar aqui o que? O 3, né? Vamos lá, tem esse ponto, que é do 3 e aqui 4. Só que não pode usar os zeros da função. Não use os zeros da função. Use essa parte aqui. Tenho 3 aqui e correspondência com 4. Então, o ponto é dado por x e depois y. Então, o ponto será o quê? O que será o meu x? O x será 3. O meu y será aí o número 4. Então, escolhi esse ponto. Não que deve escolher somente esse ponto. Pode escolher outro ponto. Outro ponto qual seria? Seria esse daqui. Ele toca aqui aqui no menos 5 para y. Então, se tocou aqui no gráfico, né, para y, né, que é menos 1, para x seria 0. Então, o outro ponto sugestivo será aí de menos 5, né, para x será 0, neste caso, e para y será aí menos 5. Esse ponto também pode dar o sucesso. Não tem problema isso, tudo bem? Pode usar esse ponto também. Só que eu vou usar esse primeiro ponto aqui. Então, se quer testar da mesma forma, vamos fazer aqui, faça aí com esse ponto. Depois comenta aí se deu ou não deu certo, tudo bem? Agora vamos lá continuar com o vídeo. Vou pegar aqui a minha f de x. Dizer f de x é a mesma coisa que dizer y. Então, vou colocar aqui y sendo igual ao que? A x menos x1. x1 já sei que é 1. Coloco aí 1. Agora, x menos x2. x2 já sei que é o número 5. Então, coloco 5. Então, y será igual ao que? A. Agora, vou multiplicar. Vou fazer a distributiva. Este com este e este com este. Ou seja, o x com x ficando aqui com x ao quadrado. X com menos 5 ficando com menos 5x. Agora,
O menos 1 também, com o primeiro e com o segundo. Menos 1 vezes x fica com menos x. Menos 1 vezes menos 5 fica aí com 5 positivo, assim. Então, y será igual ao que? A x ao quadrado, menos 5x menos x, ficamos com menos 6x. Neste caso, mais aí o número 5. Agora, vamos lá. Vamos achar o valor do A, porque nós não temos o valor do A. Então, achar aí o valor de quê? Do A. Vamos lá achar o A. Então, vou pegar a mesma expressão, que é y igual ao que? A x ao quadrado menos 6x mais aí o número 5. Vamos lá achar aí. Então, é aqui onde nós vamos usar o nosso ponto. O nosso ponto que é esse aqui de 3 e 4. Vamos lá usar o nosso ponto. Onde vem x, vou colocar aí o número 3. E onde vem y, vou colocar aí o número 4. Então, aqui vem y, vou colocar o número 4. Ficou com 4, sendo igual ao que? A. Onde vem x, vou colocar o número 3. Vou ficar com o quê? Com 3 elevado a 2, menos 6. Vem x também, vou colocar 3. Mais aí o número 5. Então, 4 será igual ao que? A 3 elevado a 2 dá 9. Menos, agora, ao multiplicar isso aqui vai dar aí menos 18. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Mais aí o número 5. Então, 4 será igual a, né? Então, agora, os 9 mais o 5 dá aí 14, menos o número 18. Somei este com este, só fiquei aí com menos 18. Assim, ficando com 4 sendo igual ao que? A. Agora, menos 14 menos 18 dá menos 4, tudo bem? Passo esse menos 4 para cá, dividir, vou ficar com 4 a dividir pelo menos 4. Isso será igual a meu A. E dessa forma, fico com o quê? Com A sendo igual ao quê? Menos 4 a dividir pelo menos 4 dividido pelo menos 4 vai dar aí menos 1. Então, A equivale a menos 1. Só venho e substituo aqui. Então, fico com y sendo igual ao quê? A que é menos 1, neste caso, x ao quadrado menos 6x mais aí o número 5. Esse menos 1 entra e faz de uma distributiva, ficando assim com x sendo igual ao quê? A menos x ao quadrado, uma vez que multipliquei com menos 1, e menos 1 vezes menos 6x fica com mais 6x. Menos 1 vezes aí o 5x, ficamos com menos 5x, assim, tudo bem? Então, essa seria a minha expressão analítica. Agora matamos aí o número, ou seja, terminamos o número 6. Então, vamos aí para o número 12. Agora, terminando o número 12, vamos lá só terminar o número 12 com aí a última questão. Findamos aí o nosso exame. Agora, o número 7 era o mais fácil que você podia ter. Podias roubar esses dois valores tão fácil. Veja só, por que eu digo tão fácil? Veja só. 12 alunos de uma escola foram inquiridos sobre o número exato de irmãos de cada um deles e obteve-se os seguintes dados. Então, os dados quais foram? São aí 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 2, 2 e 3, ok? Então, sabendo disso, agora queria saber qual é o que é a nossa moda. O que seria a moda? Aquilo que foi mais repetido. Sabemos muito bem que na nossa época, o que está a bater, né? Vamos lá dizer, o que está a bater é estar na moda. Se está a bater Nike, é que muita gente vai vestir Nike. Ou seja, é o que é mais repetido. Qual é o número que é mais repetido aqui? Vamos lá ver isso. Se eu for observar aqui, o número 2, vamos lá. O número de repetições são de, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Foi repetido 6 vezes. Agora, o número 1, né? O número 1 foi repetido quantas vezes? 1, 2 vezes. O número 1, a repetição foi de 2 vezes. Vamos lá. O número 3, né? Temos aqui 1, 2, 3 vezes. Então, o número 3 foi repetido quantas vezes? 3 vezes. E qual deles foi mais repetido? Dá para perceber que aí foi o número 2. Então, o número 2 foi mais repetido. Então, significa que a minha moda será aí de 2. Então, a moda será de 2. O que foi mais repetido. Deu para perceber? Então, a moda será aí 2. Deu para perceber isso? Agora, vamos lá só para a média aritmética. Está na escola, você fez 3 testes. O primeiro teste teve 14, o segundo teve 15, o quarto teve um 10. Como é que você calcularia a média? Seria somar todas as notas e dividir por quanto? Por 3. Porque são 3 testes que você fez. Então, a mesma coisa que vamos fazer aqui. Vamos somar esses números e dividir pelo número de vezes que nós temos aqui. Estou a dizer o quê? Que a minha média aritmética será o quê? Aí, vamos somar todos esses números, né? Estou a dizer o quê? 2 mais 1 mais... Vamos lá. 2 mais 1 mais 2, né?
Agora, vamos lá. Mais 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 4, mais 2 e mais aí o número 3. Assim. A dividir pelo quanto? Vamos lá contar. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A dividir pelo 12. Só isso. Então, a minha média aritmética será de soma esses números todos. Então, ao somar esses números todos, a soma de 1 mais 2 dá-te 5. Né? Aqui terás 5. Agora, se somares esses dois também, terás aí o número 5. Né? Somar este com este, esses dois, também vais ter aí o número 5. Se somar estes dois, né, também terás aí o número 5. Se somar estes dois, também terás aí o número 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 20, ok. 25. Mais este 2, então ficávamos com 27. Então, no numerador vamos ficar com 27. No denominador aí é 12. Então, isso aqui eu deixo para si. Divida aí o 20. O 20 o quê? O 27 pelo 12. Essa é a única tarefa que eu deixei para si, tudo bem? Divida o 27 pelo 12. Depois diga-me quanto é que você obteve aí nos comentários. Então, é isso, né? Temos lá um grupo. Pode entrar lá no grupo e vamos falar de tudo que for dúvida para si. Então, convosco aqui, Luiz Júnior. Então, até o próximo vídeo. Então, fique com Deus. Fui.